Estamos de volta. Você lembra do nosso último assunto? Conversamos sobre epiceno, comum de dois gêneros e sobrecomum. Falamos dos substantivos uniformes. Antes, trouxe à baila substantivo biforme e substantivo heterônimo. Vimos que o substantivo biforme é aquele que apresenta uma forma para cada gênero da língua portuguesa, mas com a manutenção do radical, menino, menina. Vimos também que o substantivo heterônimo faz quase a mesma coisa. Traz uma forma para o masculino, uma forma para o feminino, porém com radicais diferentes. Pai, mãe, homem, mulher. Mas os uniformes, esses merecem uma atenção especial. No último momento, nós explicamos o substantivo uniforme comum de dois gêneros e vimos que um único substantivo precisa do apoio de um determinante para elucidar o gênero. Quando nós falamos jornalista, repare, a palavra termina pelo A, mas isso não determina gênero feminino, porque jornalista é um substantivo comum de dois gêneros, quero dizer, ele pode ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino. Mas para eu elucidar o gênero, eu preciso de um determinante. O jornalista, a jornalista. Diferente acontecerá agora. Isso. Agora, nós falaremos sobre o substantivo uniforme sobrecomum. Cláudia, por que desse título? Sobrecomum. Você não acha que sobrecomum está relacionado a sobrenatural? Algo que está fora da realidade? Pois bem, é só uma brincadeira para ajudar na memorização do que vem a ser sobrecomum. Um substantivo sobrecomum é aquele que se refere a pessoas tendo uma única forma para os dois gêneros e mais. Desta vez, o determinante não vai salvar. Não entendi nada, professora? Vou reexplicar. Um substantivo sobrecomum, eu já sei que ele é uniforme. Ele só possui uma forma. Essa única forma tende a atender ao masculino e ao feminino, só para pessoas. Só pessoas, ok? Ok. Então, você pensa no determinante para salvar. Não vai salvar. Há determinante? Há determinante, mas ele não salva. Exemplo, criança. Pense no substantivo criança. Se eu falar para você, a criança acabou de chegar, você descobre se é uma menininha ou um menininho? Duvido. Você não descobre, porque criança é um substantivo uniforme sobrecomum. Criança, apesar de terminar pela letra A, que no comum é desinência de gênero feminino na língua portuguesa, nada tem a ver com o feminino. O determinante não ajuda, pois o determinante de criança é A, porque criança é palavra feminina, convoca um artigo também no feminino. Então, a criança pode ser um menino ou uma menina. Isso quer dizer que aumenta a dificuldade. Você estará mais dependente do contexto. Se você negligenciar na interpretação do texto, você pode errar na identificação do gênero. Beleza? Ok. Exemplos. Cônjuge. É o cônjuge e serve para os dois gêneros. A criança também é sobrecomum. O carrasco. Você sabia que lá na Idade Média, carrasco tanto poderia ser um homem quanto uma mulher? E olha, é o carrasco, mas não quer dizer homem. Logo, se você falar ela é uma carrasca, guarde para você. Está valendo, o país é democrático. País democrático nós podemos criar, né? Mas não pode. Ela é o carrasco da sessão, porque carrasco é sobrecomum e esse determinante não muda nada. O indivíduo,
o apóstolo, o monstro. Não existe monstra. Cláudia, você é uma monstra. Eu não vou nem ficar triste. Eu não vou ficar triste porque eu vou pensar assim, não existe essa palavra. Se a palavra não existe, é porque não há esse qualificador. E eu não sou um monstro. Legal? Mais exemplos, meu aluno. A pessoa, a testemunha chegou. É uma mulher? Não, é alguém que vai depor a favor. O algoz. Muito bem. E agora falaremos sobre o substantivo uniforme epiceno. E já vou adiantar, esse epiceno nunca deverá ser usado para nós, animais racionais, ok? Seres humanos. Os epicenos são os que têm uma só forma e um só artigo. Legal. Parece sobrecomum? Parece, mas a diferença está nisto. Para ambos os gêneros de certos animais irracionais, acrescentando as palavras macho e fêmea, você descobre a intenção do escritor, para se distinguir o sexo do animal. Mas não só animal, preciso completar. Epiceno pode ser usado para animais irracionais, mas para vegetais também. Os biólogos sabem bem explicar isto. Existe palmeira macho e palmeira fêmea. Não me pergunte como descobrir. Eu só posso passar o que eu aprendi. Palmeira macho, palmeira fêmea. Então, epiceno é um substantivo relacionado a animais irracionais e vegetais. Girafa. Não há na língua portuguesa girafa para o gênero feminino e girafo para o masculino. Águia também é epiceno. Barata, essa é epiceno. A cobra. Ele é cobra. Ela é cobra. Jacaré. Como descobrir? Use o adjetivo. É no adjetivo que está a clareza do gênero. Cobra macho, cobra fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Onça macho, onça fêmea. Legal? Está tranquilo? O tatu macho, o tatu fêmea. Anta, arara. Esses vocábulos são epicenos. E aí, meu aluno? Tudo azul, reinando a paz, tudo transparente, não pode haver neblina, não pode haver nenhum tipo de equívoco. Clareza a toda a prova. Professor, ainda há dúvidas. Qual momento, meu aluno? Você pode, você tem o poder. Você vai pausar a professora Cláudia e voltar ao ponto onde há problema. Não avance se dúvida existir. Se você ignorar essa dúvida, tenha certeza que a dúvida não ignora você. Na virada da esquina, ela pode pegar o seu ponto. Legal? Vamos continuar o nosso trabalho. Algumas palavras que provocam dúvida quanto ao feminino são os substantivos vacilantes, lá do primeiro bloco, apresentados como os substantivos que promovem erros para os candidatos, porque são palavras que durante a vida não foram cuidadas. E o que acontece quando você não cuida? Sofre, você vai ser penalizado. Então, foque, a oportunidade chegou, mais uma oportunidade para você olhar para essas palavras entendendo quais são femininas, quais são masculinas. Não confie no povo. Eu costumo dizer que se você está em dúvida em relação a uma estrutura, a uma informação da língua portuguesa, basta você pensar na forma eleita pelo povo. E aí, faça o contrário. É uma brincadeira, mas que infelizmente
vem acontecendo e funcionando. Quer ver exemplo? Ruim ou ruim? Pense como que as pessoas do seu grupo falam essa palavra. É ruim, hein? Ou elas falam, é ruim. Eu acho que essas pessoas falam ruim, porque o certo é ruim. É mais ou menos assim. Há quem prefira gratuito, mas eu prefiro gratuito. E há outros problemas. Basta você olhar para o mundo e aí você faça o contrário. Há quem fale que fazem 5 anos eu não tiro minhas férias. Fazem 5 anos, vou fazer diferente. Faz 5 anos, você vai acertar. Então, na dúvida entre uma construção ou outra, como é que o mundo fala? Faça diferente. Isso significa que o mundo não vem tratando bem da língua portuguesa. Nós brasileiros não estamos dando a devida importância à língua portuguesa. Por isso que existem tantas pessoas falando menos. Menos. Menos existe, meu aluno. E meia nervosa. Essa mulher está meia nervosa. É para ficar nervosa. Essa mulher está meio nervosa. Mas esse bate-papo é longo. Vamos para os substantivos vacilantes. Consuleza, frei, soror, pronunciado soror, padre, madre, discuta, memorize isso logo. Monge, monja, com J, zangão, abelha, cavaleiro, amazona, não confundir com cavalheiro, que é dama. Gêneros vacilantes, vamos voltar. Existem alguns substantivos que trazem dificuldades quanto ao gênero. Estude, então, com muita atenção esta lista. Muita atenção. O açúcar. Açúcar é masculino. O afã. O alvará. O anátema. O aneurisma. O antílope, o apêndice, o apetite, o algoz, o cataclismo, o cônjuge e o champanhe. Nada de a champanhe, é o champanhe, é o vinho. Vamos para a lista dos substantivos vacilantes femininos. A abusão. A acne, a água raiz, a alface. Meu aluno, não é o alface, como está lá na feira, nas plaquinhas. É a alface. A apendicite, a aguardente, a alcunha, a aluvião, a bólide, a couve. A couve-flor. A cal, não é o cal, é a cal. A comichão, a derme, a dinamite. Muito bem. Alguns substantivos merecem atenção dobrada. Não fique feliz. Essa lista é infinita. Eu destaquei só alguns. Um número bem pequenino, porque nós temos ainda muito para conversar. Claro que fica o convite, você deverá pesquisar nas suas gramáticas, olha meu otimismo, não há uma só. Ele possui várias gramáticas, ele trabalha com o método comparativo, ele desafia cada gramático e ele realmente constrói o seu conhecimento próprio. Então, essas listas são infinitas, legal? Agora, observe esse outro conflito, que é um outro ponto muito especial. Existe o caixa e a caixa, mas não é uma questão de gênero, é uma questão que ultrapassa. Quando eu falo o caixa, eu me refiro ao funcionário, eu me refiro ao funcionário. Quando eu falo a caixa, já é o recipiente, o objeto. Se você trocar, vai ou não vai complicar para você. O capital é o dinheiro,
Mas se eu trouxer a versão feminina, a capital já é a sede do governo. O grama é medida de massa. Não vá confundir com a grama, que é a relva, o capim. O guarda é o soldado, mas a guarda, vigilância, corporação. O guia, aquele que serve de guia, cicerone, acompanhante. Mas se eu trouxer a versão feminina, a guia já é o documento, um formulário. O moral, estado de espírito. Vamos, levante esse moral aí. Eu quero que o seu estado de espírito esteja muito bom. Mas se eu falar a moral, eu já estou no campo da ética, da conclusão. Então, vamos, melhore o moral. Você possui a moral para isto? A sua ética é intangível? Legal? Muito bem. Mais um ponto para você. Alcançamos flexão de número. Falaremos agora sobre a pluralização dos substantivos simples. Foco, disposição, porque a caminhada é longa e, olha, só trago alguns exemplos. Esse trabalho tem de ser aprofundado por você com auxílio da gramática, mas nada de perder tempo com aquilo que não é relevante para o nosso objetivo, que é concurso público. Baseia-se nas informações que eu vou apresentar e aí sim, busque mais informações sobre esses itens, porque esses são os que são cobrados. Na pluralização de um substantivo simples, há de se analisar a terminação dele, a fim de se acrescentar a desinência nominal de número. A alma está lá no final. No nosso idioma, a pluralização de uma palavra é feita lá no final. É a última desinência, a desinência de número plural. Mas, curiosamente, existe uma palavra no português que não segue esse padrão, quebra o padrão. A palavra qualquer não sofre pluralização lá no final, e sim no interior. É um atípico. O plural de qualquer, quaisquer. Quaisquer, beleza? Vejamos, então, as possíveis terminações de um substantivo na língua portuguesa e sua respectiva pluralização. Começaremos pelos substantivos terminados em, esse é o nosso pacote, vogal, ditongo, L, M, N, R ou Z, X, S, zinho dá trabalho, inho dá trabalho. Então, meu aluno, seguiremos esse esqueminha aqui. Vamos nós. Substantivos terminados em vogal, mole, mole, é a pluralização mais simples do seu idioma. Basta acrescentar o S. Caneta, terminou em vogal? Canetas. Acrescenta-se a desinência nominal de número S. Saci, sacis. Chapéu, chapéus. Não confunda sua vida. Chapéu terminou pela vogal U. Manda a regra acrescentar o S. Plural de chapéu, chapéus. Comprei um chapéu, comprei 2 chapéus. É bom marcar porque eu escutei há pouco um absurdo. Mas deixa para lá. Troféu, troféus. Outro problema. Você pode ser um excelente atleta lá na sua corrida, mas tem de ser também um excelente atleta da língua portuguesa. Onde você aprendeu troféus? Onde? Troféus. Terminou em vogal, acrescento S. Degrau, degraus. Terminou em vogal, acrescento S. Memorizou, enviou para o HD? Ok, não pode esquecer. Muito bem, agora eu vou dar razão para você. O plural, com os substantivos terminados em ditongo, é o pior momento, é o mais delicado, pela quantidade de flexões. Por isso, tivemos de dividir isto.
plural de substantivos terminados pelo ditongo a-til-o. Como deverá acontecer? Trocar esse ditongo por o-til-es. Desta forma, gavião, gaviões, formão, formões, folião, foliões. Então, precisamos decorar. Não essas palavras, se puder, beleza, mas aquele comando, os ditongos terminados por a, o, til, fazem pluralização com outro ditongo, o, e, til, s. Questão, questões. Muito bem. Fazem o plural em a, til, es, o ditongo a-til-o. Mas, professora, não é o mesmo ditongo? Comprove você mesmo. Olha lá, é o mesmo. Então, começa a flexão. As possibilidades. Nós temos esta possibilidade, por isso, letra A. Nós temos uma outra possibilidade, por isso, letra B. Mas nós continuamos com o mesmo comando, o ditongo a-til-o. Só que agora, qual é o plural de escrivão? Escrivães. Tabelião, tabeliães. Capelão, capelães. Isto cai em prova, Cláudia? Cai sim. Sacristão, sacristães. Muito bem, ó, continua o mesmo ditongo, por isso letra C. Caramba, professora! Esse caramba é ótimo, né? Caramba! O mesmo ditongo possibilita a pluralização de 3 maneiras? É por isso que o português é difícil. É por isso que o português é difícil, né, meu aluno? Só por isso, né? Não, isso é um trabalho mnemônico. É para quem tem atitude. Se você desejar, você consegue. Faz uma tabelinha lá, cola na parede do seu quarto, olhe para ela sempre que acordar e fale: bom dia, língua portuguesa. Trate ela bem, porque ela vai retribuir. Ok, então, terminação agora com a-til-o-s. Artesão, artesãos. Cidadão, mais uma vez, qual é o plural de cidadão? Cidadãos. O que não pode? Cidadões. Horroroso, isso não existe. Plural de cidadão, cidadãos. Mais uma vez, cidadãos. Mais uma vez, cidadãos. Plural de cristão, mesma coisa. É um bom cidadão, é um bom cristão. Plural de cristão, cristãos. Pagão, pagãos. Todas as paroxítonas terminadas em ão. Bênção, sótão e órgão. Olha o plural, bênçãos, sótãos, órgãos. Então, para acertar a pluralização, Cláudia, eu vou ter de dominar posição de sílaba tônica? Sim. Paroxítonas são as palavras que apresentam a tônica na sua penúltima sílaba. Oxítona, tônica na última. Paroxítona, na penúltima. E proparoxítona, na antepenúltima. Tem de saber sim, o português ele é exigente. Muito bem. Admitem mais de uma forma para o plural. Como se não bastasse ter de memorizar esses finais de vocábulos e seus correlatos plurais, ainda há esse agravante. Uma palavra, na sua maravilhosa língua portuguesa, pode sim receber mais de uma forma para pluralização. Não preciso falar que professor que monta questão de plural no concurso público para nesse quadrado. É certo que se derruba muitos candidatos. É muito comum. Muito bem. Há palavras que aceitam essas 3 terminações. Ons, ãs e ãos. Quais são elas? São poucas, merecem memorização. Aldeão,
3 formas para o plural. E essas 3 formas estão perfeitas. aldeões, aldeãs e aldeãos. É bom ouvir, memória auditiva. É bom olhar, memória visual. E é bom copiar. A cópia desenvolve a memória motora. Quantas pessoas acertam a grafia de uma palavra quando pega o papel e a folha? Peraí, Cláudia, eu vou ver como se escreve essa palavra. E acerta. Essa pessoa vai acertar porque ela fez muitas cópias na primeira infância, possivelmente, ou quiçá até agora. A cópia auxilia na memória motora. A tia do primário, quando colocava você fazendo cópia, eu, por exemplo, bati recordes de cópia, porque eu falava muito. Então, aquelas cópias, hoje, eu agradeço. Outrora, eu chorava, reclamava, né? Maldizia a professora, mas a cópia ela é um método, é uma metodologia mnemônica. Mnemônica está ligada à memorização. Ancião, 3 pluralizações. Anciões, anciãs, anciãos. Ermitão. Pode acreditar, são sempre as mesmas palavras, tá? Ermitões, ermitãs e ermitãos. Peão, 3 formas. Peões, peãs e peãos. Vilão, 3 formas. Vilões, vilãs, vilãos. Meu aluno, são poucas as palavras com esse benefício. Eu, no seu lugar, cópia, pronúncia, olhar. Cópia, pronúncia, olhar. Quem manda é você. Não deixe essas palavras vencerem nada. Quem tem de vencer é você. Admitem mais de uma forma para o plural, só que agora não são 3, são 2. Vai diminuindo, né? 2. Quais formas? Ons e ãs. Alcorão, alcorões, alcorães. Charlatão, charlatões, charlatãs. Cirurgião, cirurgiões, cirurgiãs. Fazão, fazões, fazãs. Guardião, guardiões, guardiãs. Ok? Difícil? Não. Trabalhoso? Ok, trabalhoso. Mas se você falar que isto é difícil, você ainda não chegou perto de um texto que fale sobre física quântica. Não complique a nossa caminhada. Isto não é difícil, beleza? Peão, peões ou peãs. Palavras com 2 possibilidades de pluralização. Só que agora, ons e ãos. Está mudando, meu aluno, está mudando sempre, hein? Anão, anões, anãos. Corrimão, corrimões, corrimãos. Verão, preste atenção, isso cai toda hora em prova. Não sei por quê, gostam do verão. Verões, verãos. Verões, verãos. Não sei em qual estado você mora, mas nós aqui do Rio de Janeiro usamos muito essa palavra. Verão parece que é a estação do ano inteiro aqui nesse estado. Então, para o brasileiro que mora no Rio de Janeiro, não há possibilidade de errar o plural, né? Verões, verãos. Vulcão, vulcões, vulcãos. Olha lá, cões e cãos. A mudança no ditongo. Ufa, professor, acabaram os plurais com os vocábulos terminados em ditongo? Eu não vendo ilusão. Acabaram os principais comandos, os casos mais recorrentes nas provas. Mas nas suas gramáticas, as listas são longas e todas merecedoras de muita atenção e muito carinho. Vamos colocar como hashtag cuidar da gramática, com carinho, com amor, porque esse amor vai voltar. Volta porque ela sabe reconhecer. Ela reconhece quem trata bem da língua portuguesa. Mas agora, para provar que eu não sou a bruxa, não sou o monstro de professora,
vamos para uma pausa, levante, estique essa perna, beba água, mas nada de sentar para assistir a um filme de ação ou ligar para conversar com a galera, porque no momento nós estamos batendo um papo reto. Estamos estudando a língua portuguesa. É rapidinho, vai lá e volte logo. Até daqui a pouco.